Glória a Deus. Saúdo meus amados irmãos com a paz do Senhor. É com essa alegria que estamos hoje começando, ouvindo o louvor do nosso irmão em Cristo, Cícero Nogueira. Fogo não pode se apagar. Oh, louvor lindo, é muito fogo. Eita, glória a Deus. Aleluia. Gostaria de desejar aí um forte abraço a todos os irmãos que estão inscritos no canal Cristo Salva. Como eu bem frisei, esse canal ele foi feito para mim, para você, para trazer a palavra de Deus para os nossos corações. Deus, Ele é o nosso Salvador. Glória a Deus. Olha aí que louvor lindo. Oh, glória. Cinzas. Olha aí, oh, glória. Oh, glória. Queria mandar um abraço a todos os meus amigos, amados irmãos, servos e servas do Senhor do canal Cristo Salva. Um abraço. Obrigado pela confiança. Que eu diminua e que o Senhor cresça em nossos corações. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvor lindo, né? É um louvor que ele toca o nosso coração, porque ele fala que o fogo não pode se apagar. Esse fogo que ele fala é o fogo do Espírito Santo de Deus. É a chama do Espírito Santo de Deus, que não pode acabar no meu coração e no seu. Pode acontecer o que acontecer, mas temos que ter o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Meus amados irmãos, hoje nós vamos fazer uma reflexão e um estudo bíblico dentro da palavra do Senhor. Hoje vamos falar sobre o plano de Deus para o homem. E aí, você que está aí do outro lado, você sabe qual é esse plano de Deus para o homem? Eu vou lhe responder biblicamente. Qual é esse plano de Deus para mim, para você? Muitas vezes nós só conhecemos Deus apenas por um nome. Às vezes pelo um ato só de fé. Mas não é isso. Deus ele garante muito mais para mim e para você quando ele faz planos de Deus para o homem. Já podemos começar a falar aqui sobre o plano de Deus quando ele diz para mim e para você 6 pontos que Deus, biblicamente, ele preparou para a salvação do homem. Esses 6 pontos são o ponto do arrependimento. O segundo ponto, Deus preparou a salvação para o homem. O terceiro ponto, Deus preparou o batismo nas águas para o homem. O quarto ponto, ele mostra o seu poder e seu manifesto de Deus quando ele age mostrando uma cura divina. O quinto ponto, o batismo no Espírito Santo. Ele mostra que o Espírito Santo ele tem o poder de nos batizar, de nos fazer uma nova criatura. E o sexto ponto que nós vamos estudar agora, aqui no canal Cristo Salva, é a segunda vinda de Cristo. Veja, meus amados, que o plano de Deus para o homem é um plano que não é pequeno, é um plano grande. É um plano que quando você aceita Jesus, você vai começar a ver as maravilhas que Jesus vai lhe oferecer. Você vai conhecer realmente o plano de Deus
para você, para mim, através do arrependimento. Quando realmente o homem se arrepende diante de Deus, há uma mudança. Não é eu que digo, é a palavra. Mas vamos ler biblicamente esses 6 pontos, biblicamente, sobre o plano de Deus para o homem. O plano de Deus para o homem, ele fala primeiro em o arrependimento. É preciso o homem ele se arrepender. Em Mateus capítulo 3, versos 1 e 2, ele fala: e naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Lá em Mateus capítulo 3, versos 11, fala: e eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse que ele fala é Jesus Cristo de Nazaré. Fala sobre o batismo. Então é importante nós, povo de Deus, saber desses pontos sobre o arrependimento. O arrependimento não é só a palavra arrependimento. Ela é uma palavra que traz muito mais do que isso. Lá em Lucas capítulo 24, versos 46 e 47, fala: e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e, ao terceiro dia, ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Nós estamos lendo esse texto bíblico porque isso aqui é uma confirmação para nós sabermos o que é o arrependimento. Mas vai mais texto bíblico sobre o arrependimento. Em Atos capítulo 2, versículo 38, fala: e disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 17, capítulo 17, verso 30, fala: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Vamos mais um texto bíblico falando sobre o arrependimento. Se encontra em Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10, fala: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em seu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com que o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz a confissão para a salvação. Meus amados, esse último capítulo e versículo que nós lemos em Romanos, eu confesso a vocês que foi um capítulo e versículo que ficou aqui no meu coração. Porque quando eu fui aceitar Jesus, ali diante daquelas testemunhas, estavam ali 2 obreiros e estavam 2 presbíteros da Assembleia de Deus. E esse capítulo, ele leu, e esse versículo para mim, e isso tocou o meu coração. O Espírito Santo falou comigo quando aconteceu o meu verdadeiro arrependimento perante as testemunhas de Jesus. Porque fala, Romanos capítulo 10, verso 9 e 10 fala: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus
e em seu coração creres que Deus os ressuscitou dos mortos, será salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, meu amado, se você reconhece Jesus como seu único e suficiente Salvador, você será salvo. Não é eu que estou dizendo, é a palavra de Deus lá em Romanos. Ela fala isso para mim e fala para você. Mas um detalhe interessante desse capítulo e desse versículo é que fala que será salvo. Não é somente confessar com a boca e dizer sim para Jesus. Não é somente isso. Quando a gente fala isso, a gente entende que houve uma confissão diante dos homens e diante de Deus, porque o que é ligado na terra é ligado também no céu. Mas é interessante a gente saber que a palavra de Deus, ela garante o arrependimento, ela garante a confissão do pecador, ela garante também para o pecador a salvação. Mas o interessante é que garante também para mim e para você uma coisa que a gente tem que ver, que aqui em Romanos fala que nós temos que crer para a justiça. Essa justiça que fala aqui são as leis divinas, as leis de Deus. Não basta só confessar o nome de Jesus. Nós temos que também caminhar e fazer a vontade de Deus. Porque a palavra aqui fala que você será salvo, será. Ela não diz que você foi salvo. Então o plano de Deus aqui para o homem, ele é um plano que ele fala aqui da salvação, Mas para isso, o homem, ele tem que estar em linha com a palavra. Tem que haver uma caminhada cristã. Então nós aprendemos sobre o arrependimento. Esse arrependimento que a palavra diz aqui é quando você confessa o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. As coisas velhas já se passaram e tudo se faz novo. E quando o seu nome ele é escrito no livro da vida e apagado do livro da culpa diante dos homens. A palavra de Deus diz que onde há 1, 2 ou 3 que falar em meu nome, eu estarei presente. A palavra garante isso aí. Mas vamos agora falar sobre outro ponto também, sobre o plano de Deus para o homem. Vamos falar sobre a salvação. Muitas pessoas já me perguntaram, irmão Moreira, eu queria saber um pouco sobre salvação. O que é que a Bíblia fala sobre a salvação? A Bíblia ela fala que existe um Salvador, que é Jesus Cristo, e só é por Ele que podemos ter essa salvação. Mas a salvação, ela vem biblicamente já falando para nós, em Isaías 45, capítulo 45, versos 22, que diz: olhai para mim, e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Quem fala isso aqui é o profeta Isaías. Mateus, capítulo 1, versos 21, ele diz: e ele dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Não é eu que digo, é Mateus capítulo 1, versos 21. Vamos lá sobre a salvação.
Mateus 26, capítulo 26, versos 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Vamos outro. Lucas, capítulo 19, versos 10. Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Vamos lá em João. João, capítulo 3, verso 14 e 17 vai falar. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus deu seu Filho unigênito, para todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que o mundo fosse salvo por ele. Meus amados, a palavra de Deus aqui, ela é simples, ela é básica, ela fala sobre salvação. Mas aqui em João ele ainda adianta que ele diz aqui, ele fala, eu acho interessante quando João ele fala isso aqui, porque ele fala do amor genuíno de Deus que teve por mim e por você. Quando ele fala aqui, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que crê nele não pereça ou não morra, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Meus amados, esse capítulo é muito forte. Fala sobre salvação. Fala da misericórdia de Deus que teve comigo e com você, porque ele enviou Jesus, não para te condenar. Não foi isso. Foi para mostrar salvação. Foi para te dizer, filho, caminha junto comigo, que tu terás a tua glória eterna, que tu terás o teu galardão. Esse capítulo e versículo ele me chama muita atenção, mas vamos continuar falando sobre salvação. Lá em Romanos, capítulo 5, versos 8 e 11, fala assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nós gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Mas Romanos capítulo 6, 23 vai falar também, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, porque Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Hebreus capítulo 9, versos 28 vai dizer, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que os esperam para a salvação. Meus amados, nós lemos aqui sobre a salvação. Precisamos entender que a salvação, ela é uma coisa que, para nós cristãos, ela é um processo, vamos dizer assim. Por que eu digo que é um processo? Porque nós vamos passando a cada dia, ali pela aquele, como se diz, aquela palavra que é bíblica, pelo vaso do oleiro. Deus todo dia ele está modelando. E para a gente buscar essa salvação, nós temos que ter vamos dizer assim, estar em linha com o Senhor. Tem que ter um alinhamento.
Então a salvação ela é muito importante para o povo de Deus. Você vê que quando a gente lê esse texto sobre salvação, ele mostra para a gente, que nem a palavra diz aqui, Romanos 6, capítulo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha aí, eu vou só resumir sobre salvação. Veja que Jesus, ele fala aqui sobre o salário do pecado, é a morte. Quando ele fala isso para mim e para você, ele está falando que primeiro, nós somos todos pecadores. Segundo, todos nós vamos morrer um dia. Mas ele fala que tem um detalhe nesse capítulo e versículo. Ele fala o seguinte: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Ou seja, nós vamos morrer, né, espiritualmente e fisicamente. Podemos morrer, mas espiritualmente nós vamos estar com Jesus Cristo. Isso se nós seguirmos o que Deus manda. Porque aqui fala de duas mortes: a morte física e a morte espiritual. O homem que não conhece Deus, ele vai morrer, mas vai morrer sem conhecer Deus. E segundo a palavra vai dizer, vai existir ali uma morte também espiritual. Só que Deus, ele é misericordioso, porque ele fala aqui que Deus deu o dom gratuito da vida eterna. Ele deu esse dom gratuito, que é o dom da graça, de a gente poder conhecer e justificar e confessar Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Então, a salvação, ela nos faz menção e direção no seguinte: para você ser salvo, você tem que passar por um processo. Esse processo é um processo entre você e Deus, não é comigo. Você tem que se abster de muitas coisas. Porque o pecado está aí arrodeado, o mundo já é do maligno, que nem a palavra diz. E nós, como cristãos, para a gente não morrer, ter essa morte espiritual, porque a morte física nós vamos ter, porque nós somos pecadores. Um dia nós vamos morrer, isso aí é claro. Mas a palavra fala aqui da morte espiritual também. Mas para a gente não ter essa morte espiritual, nós temos que ter um encontro com Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Meus amados, falando ainda sobre salvação, em Hebreus fala, capítulo 9, versos 28, fala: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá-se a segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Que em Hebreus ele fala que Jesus ele ainda vem. Ele vai voltar. Isso quem garante não é eu, é a Bíblia Sagrada. Mas vamos ver o outro ponto, o batismo nas águas. Muita gente fala em batismo nas águas, o que é, mas temos que entender que o batismo nas águas está aqui também na palavra do Senhor. É importante que nós, como cristãos, seja batizado nas águas. Mateus capítulo 3, versos 16 diz: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus,
e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. Quem diz não é eu, a palavra do Senhor sobre o batismo. Você veja a importância do batismo, que até Jesus foi batizado e o Espírito Santo de Deus desceu sobre ele. Em Mateus capítulo 28, versos 19 fala: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em meu nome, nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Em Marcos capítulo 16, versos 16 fala também: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Atos capítulo 8, versos 12 ao 16 fala: mas como cresce em Filipe, que lhe pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres, e creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônitos. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá a Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Atos capítulo 10, versos 47 e 48. Respondendo então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados, antes de que também recebem como nós o Espírito Santo? E mandou que fosse batizado em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Atos capítulo 19, versos 3 e 5. Perguntou-lhes então: em que sou batizados? Então, e eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Meus amados, veja a importância do batismo. Veja a importância do batismo, porque o batismo ele traz ali o Espírito Santo de Deus pousando ali naquelas vidas para fortalecer ainda mais o lado espiritual dos irmãos. Mas falando sobre o plano de Deus para o homem, vamos agora para a cura divina. Deus, ou Jesus, ele passa por aqui, mas traz para mim e para você um assunto muito importante sobre a cura divina. A cura divina está lá em Mateus capítulo 8, versos 16 e 17. A cura divina, meus amados, é um testemunho que Jesus ele passou por aqui e fez vários milagres. E esses milagres eles servem para aumentar e edificar a nossa fé do povo cristão. É isso que está faltando hoje em nós, na igreja. A fé em Deus. A fé, ela vem à mudança. Mas vamos lá ler o texto bíblico. Mateus capítulo 8, versos 16 e 17 diz: é chegada a tarde,
Trouxeram-lhe muitos endemoniados a ele. Com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Em Marcos capítulo 16, versos 17 e 18 fala: E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Meus amados, eu vou ler só esses 2 capítulos e versículos, né? Esses capítulos aqui e versículos sobre a cura divina, mas como um exemplo do plano de Deus para o homem. Porque Deus, ele dá ao homem, o homem de Deus, ele dá uma posição de autoridade. Ele dá essa posição. Mas o que vemos hoje por aí, infelizmente, são várias pessoas se escandalizando no mundo cristão. Mas o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo no mundo cristão que as pessoas estão escandalizando a palavra de Deus, enganando? Eu vou já lhe dizer. A palavra de Deus diz: meu povo perece por falta de conhecimento. O conhecimento é isso aqui, ó. Não é eu, é a Bíblia Sagrada. Porque Deus, ele faz o plano de Deus para o homem, não faz qualquer plano como qualquer coisa. Mas é dando limite. Deus faz o plano dele dando autoridade divina. Amém? Meus amados irmãos, vamos falar aqui sobre o batismo no Espírito Santo. Também faz parte do plano de Deus. Eu vou resumir apenas aqui em 2 capítulos e 2 versículos para a gente ser mais breve. O batismo no Espírito Santo se encontra em Joel capítulo 2, versos 28 e 29, que fala: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos e terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Mateus capítulo 3, versos 11 fala: E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. O batismo do Espírito Santo é aquele batismo que vem com o fogo de Deus, com a chama divina. Deus, ele prepara o homem para isso. E para resumir, falamos aqui sobre o plano de Deus, mas para resumir, vamos falar sobre a segunda vinda de Jesus Cristo. Aí você vai me dizer: mas isso está no plano de Deus? Tá. Tá, porque está na Bíblia. A segunda vinda de Cristo se encontra em Mateus capítulo 24, versos 27, vai dizer: Porque assim como relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17, diz: Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo,
e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente arrebatados com eles nas nuvens, e a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Hebreus capítulo 9, versos 28 diz: assim também Cristo, oferecendo-se a uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. 2 Pedro, capítulo 3, versos 10 vai dizer: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Apocalipse, capítulo 1, verso 7, fala: eis que vem como as nuvens, e a todo olho verá, até mesmo os que os ultrapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Apocalipse 22, 12 fala: e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Meus amados, foi um estudo muito demorado, né? Foi um estudo que não teve muita brevidade, mas é porque assim a palavra do Senhor, quando a gente fala, a gente também tem que ser conclusivo e falar mediante a palavra, né? Então foi um estudo muito importante para mim e para você, porque nós aprendemos aqui sobre arrependimento, falamos sobre salvação, falamos sobre o batismo nas águas, falamos sobre a cura divina e falamos também sobre o batismo no Espírito Santo e sobre a segunda vinda de Cristo aqui na terra. Então é muito importante esse estudo e que eu espero que o que eu falei aqui e o que Deus me usou como instrumento fique guardado aí no seu coração. Porque Jesus, ele te ama e veio para cá. Ele se doou numa cruz para te salvar e para me salvar. Que continuemos caminhando lado a lado, 24 horas com Jesus, porque Jesus é o nosso Salvador. Até o próximo encontro. A paz do Senhor Jesus.